Lá vem esse professor de novo com essa disciplina dele. Enfim, é ossos do ofício, né? A gente tem que, como esse GIF aí, a cara de vocês, né? A gente realmente precisa fazer isso. Então, assim, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Aqui é o Wesley de novo, né? Bora deixar de preguiça e vamos aí tentar aprender mais um pouquinho, alguma pílula dessa disciplina de OPPP. E a aula de hoje ela vai ser basicamente constituída em cima desse conceito de resenha. Entender o conceito que seria e as práticas, como pode ser utilizado, né? Então, o que une, por exemplo, este canal, né, que faz análises sobre uma série de produtos eletrônicos, este outro canal que faz análise de cinema e séries, inclusive, recomendo fortemente esse Pipocando principalmente, né? É um canal muito bom, cultura pop, questão ligada ao cinema, pop, séries e por aí vai. Mas o que esses canais, aqueles canais de unboxing, né? Que você compra um produto, o cara vai lá, ele vai desempacotar, vai fazer os testes, ou então aqueles canais como o Omelete, por exemplo, ou então canais de cinema. O que tem a ver com a questão acadêmica, com ciência, com resumo, com resenha? O que isso tudo tem a ver, né? Isso fica aí meio complicado de entender, parece que eu estou falando de coisas bastante diferentes entre si, mas necessariamente não. Obviamente que guardado o contexto de cada coisa, o que um canal como Escolha Segura faz, ou um canal qualquer que analisa algum game novo, um filme novo, que seja, esses canais estão usando uma ferramenta muito importante, que é basicamente o que a gente chama de resenha. Então, a resenha, ela significa fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem. Então, ela é algo que está impregnado no nosso cotidiano, ou seja, quando o professor pede para fazer a resenha de um texto, parece que você está fazendo uma coisa que só vai ser vista na escola ou na universidade, mas não. A resenha, às vezes não com esse nome, né, a gente sabe fazer, mas acaba não entendendo que é isso. Então, tudo aquilo que a gente analisa, enumera, descreve e traça uma crítica ao final, principalmente, ela pode ser encaixada como resenha. É claro que a resenha acadêmica ela tem um contexto, a resenha de um filme tem um outro contexto, mas na essência as duas são muito parecidas, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, ela é tipo de resumo crítico, é um relato minucioso das propriedades de um objeto, tipo de redação técnica que inclui várias modalidades. Exige conhecimento do assunto para estabelecer comparações com outras obras da mesma área intelectual. Então, aquele conteúdo que vocês viram na última aula de resumo, ele serve muito bem aqui, porque dentro da resenha sempre vai ter um resumo, porque você precisa descrever a obra do ponto de vista das partes que constituem ela. Então, o filme Ultimato tem 2 horas e meia, ele é estrelado por uma série de atores que já passaram pelo universo Marvel, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, por aí vai, Brie Larson, e aí você vai enumerando a história, ela culmina depois de uma série de filmes do universo e está colocando o ponto final nesta fase do MCU, e por aí vai. Então, se você observar as resenhas ou críticas desse filme, por exemplo, você vai perceber isso, né? O sujeito, ele para falar daquele filme, ele vai falar de outras obras. Da mesma forma, na universidade, quando você vai fazer a crítica de um texto, você vai citar, não é obrigatório, mas geralmente aparece, um certo conhecimento para que você cite outros autores, cite outras obras, outras áreas, para poder embasar a sua análise. Então é importante essa questão. É como se você fizesse analisar um texto de história, você precisa, claro, entender o contexto histórico e você vai citar a partir de outras questões, outros autores, outros elementos que o texto deixa entender. Então, veja que a gente está vendo que a resenha está presente no cotidiano de diversas maneiras. Ok, eu acho que você está começando a entender
está começando a clarear as ideias, o caminho é esse mesmo e não é tão difícil quanto parece, pelo contrário, mas é preciso organização, é preciso entender o método e é preciso, claro, colocar em prática para poder aprender. Então, a intenção dessa aula vai por aí, né? Então, para colocar em panos bastante claros, a resenha não é... Olha aí o WhatsApp falando. A resenha não é um resumo. Eu costumo não fazer várias versões da aula e os erros que aparecem, inclusive, eu deixo presentes, como esse do WhatsApp. A resenha não é um resumo, é apenas um elemento da estrutura da resenha. Então, como eu falei um pouquinho lá atrás, para poder fazer uma resenha, eu preciso saber fazer um resumo, porque dentro da resenha vai ter um resumo, é imprescindível, é parte constituinte. A gente pode dizer que a resenha ela é constituída de um resumo mais uma crítica, porque você vai juntar a descrição mais a análise. Então, é importante que você saiba fazer, e aí você já tem a ideia de que como proceder com o resumo ao longo das aulas, né, na última aula inclusive. Eu acho que ficou claro que seria isso, e aí a gente vai seguir adiante, porque de fato a gente precisa. Então, segundo a BNT, a resenha, né, ela é denominada resenha de resumo crítico, né, exatamente por isso. Seu objetivo é oferecer informações para que o leitor possa decidir quanto à consulta ou não do original. Então, a BNT costuma chamar resenha de resumo crítico. Na realidade, é a mesma coisa, é só uma questão de nomenclatura, né? Então, quando o professor pedir resumo crítico, você vai saber que é uma resenha. Basicamente isso, não tem o que diferenciar. O Tomasi, né, que é um dos autores que analisam a questão da metodologia científica e trazem a questão da análise, que seria resumo, resenha e esses instrumentos de escrita, ele vai definir a resenha da seguinte forma, né? Então, tem a primeira parte, que é a referência bibliográfica. Geralmente, quando você for entregar para o professor, e aí aqui mais especificamente, uma resenha do ponto de vista acadêmico, tá? Mas, em tese, pode aparecer em resenhas do ponto de vista normal. Quando você abre a resenha de um filme, por exemplo, vai estar lá no primeiro parágrafo o país de onde o filme veio, a questão focada na lógica da produção, quem dirigiu, qual o estúdio, quais os autores principais. Então, geralmente aparece isso no primeiro parágrafo. No caso aqui, eu vou botar depois lá no ambiente virtual um exemplo de resumo crítico ou resenha acadêmica, e vocês vão perceber como isso aparece, basicamente seguindo a ABNT, né? As regras de referência bibliográfica da ABNT. Isso vem logo de cara, logo no começo do parágrafo, do texto. Então, seguindo adiante, segunda parte, que é a questão das credenciais do autor, né? Quem é esse autor? Então, quem é o autor do texto, qual é a nacionalidade dele, a formação universitária, os títulos, o livro, o artigo publicado. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma resenha da minha dissertação de mestrado, eu colocaria o historiador Esdras Carlos de Lima Oliveira, brasileiro, mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. No texto X, aí você coloca o nome, você vai definir, porque você, para poder ajudar o leitor que vai decidir se vai ler aquele livro ou não, aquele artigo ou não, você precisa dar a ele todas as informações importantes da origem do texto e de quem fez o texto, ou seja, você está contextualizando esse texto. Então é preciso, isso aqui está na parte está antes do resumo, basicamente, do texto, né? E aí vem o resumo da obra, ou seja, quais são as ideias principais, de que trata o texto, qual a sua característica principal, a descrição do conteúdo dos capítulos ou parte da obra. É isso que vocês já fizeram na última aula, a partir daquele texto que eu deixei no ambiente para fazer a atividade. Então, o resumo ele se encaixa dentro da resenha ou do resumo crítico a partir da sequência, né? Contextualização da obra, estrutura da obra e crítica da obra. Então, veja que é um caminho bem objetivo e simples de ser seguido. A gente precisa entender que toda a vida acadêmica ela tem etapas, né? Ela tem um procedimento.
ela segue um padrão. E aqui está o padrão do que seria fazer a resenha para o mundo acadêmico. Conclusão da autoria. Quais as conclusões que o autor chegou? No texto analisado, o autor desenvolveu uma observação acerca dos procedimentos em laboratório da cultura de fungos. A partir dos experimentos, o autor entendeu A, B, C, D, F. É isso. Então, muitas vezes o autor deixa explícito isso na própria obra, né? No próprio artigo, no próprio livro, e você vai apenas condensar. E a partir daí você vai fazer as suas análises, né? Ou seja, essa conclusão, esse fim que o autor deu à sua análise, realmente ela coaduna com a área, ou seja, ela se relaciona com a área de vocês. E aí, claro, você vai descrevendo, né? Que tipo de método o autor utilizou para chegar a essa conclusão. No caso aqui a gente está colocando vários métodos, né? Dedutivo, histórico, comparativo, estatístico. Que técnica utilizou? Entrevista, questionário, laboratório, a pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica. Então, assim, você vai observa que aqui está a descrição da própria lógica, da desconstrução do próprio texto. E aí, que teoria, né, esse autor utilizou, né? Método é uma coisa, teoria é outra. Ele vai pegar aí alguém para servir de guia para fazer o seu texto, para fazer a sua pesquisa. Então, aqui você tem essa descrição dessa obra. E aí vem a parte crítica, né? Então, esse julgamento, qual é a contribuição daquela obra? As ideias são originais? Como é o estilo do autor? Conciso, ou seja, resumido, simples, idealista, realista. Ou seja, o autor ele é objetivo, ele escreve bem, a obra ela é explicativa, a obra traz coisas novas, ou a obra traz coisas repetitivas, a obra ela colabora com o desenvolvimento do conhecimento, ela é apenas mais do mesmo. Quais são os principais erros do autor ou equívocos? Quais as principais vantagens ou, no caso, coisas boas do texto? Então, aqui você traz o seu olhar, sempre baseado na lógica da contextualização, a partir lá da contextualização de quem é o autor, do resumo da obra, de como o autor construiu, né, essa obra, e no final tem exatamente a resenha crítica. Quando você pega uma análise de um filme, você vai ver realmente que é no final dele que o autor vai definir se a obra vale a pena ser assistida, se ela é uma obra boa ou não. Então tem um caminho contextualizador e no final esse caminho se encerra chegando nesse aspecto crítico que é importantíssimo exatamente para entender essas questões. Isso, como eu falei, vale lá no mundo dos quadrinhos, filmes, jogos, qualquer coisa, unboxing de produtos, ou dentro da universidade para a elaboração de um resumo crítico ou resenha crítica, para que a gente possa fazer nosso olhar acadêmico se aguçar e se desenvolver melhor. Então, e aí tem indicação. Este artigo é um artigo que vale a pena ser lido. Qual é a área a que esse artigo se define e é importante? Pode ser adotado em algum curso? Qual seria? Ou seja, você vai agora se colocar enquanto você está contextualizando a obra. Se no começo você contextualizou o autor, aqui você termina essa resenha contextualizando e enquadrando esta obra, né? A obra vale a pena ser lida porque ela pode colaborar para o desenvolvimento do profissional da área de biotecnologia, por toda a contribuição importante que o autor fulano de tal traz para a nossa área, e por aí vai. Então, a gente tem todo um procedimento aqui importantíssimo que incentiva vocês a desenvolverem essas capacidades analíticas, tá? Então, e aí, ao final, eu tenho certeza que vocês devem ter entendido, que vocês devem ter, obviamente, compreendido, desenvolvido todo o olhar crítico, e a gente vai, no ambiente virtual, na atividade, deixar um questionário sobre resumo e resenha, valendo 20 pontos, e a entrega de uma resenha, e aí eu vou deixar explicadinho lá no que eu quero na atividade, valendo também mais 20 pontos para a gente começar já a engrenar a parte final desta disciplina, tudo bem? Dúvidas? Manda mensagem, críticas? Manda mensagem,
observações, mande mensagem e, obviamente, aprenda, porque de fato vale a pena. A gente tem que contextualizar, e aí eu tentei fazer inclusive um vídeo muito curto, como tem sido a lógica dessa disciplina. Falou!